Retomando, então, vou pedindo desculpas hoje com a falta de luz. Eu acho que as nossas redes aqui de internet estão um pouco difíceis hoje, mas eu vou tentando, meus irmãos, não vamos desistir aí. Já a segunda queda no Facebook, o Instagram não cai, mas o Facebook, porventura, por vezes, às vezes cai. Então, eu vou retomar da onde eu comecei, da onde eu terminei aí. Então, chegamos ao ponto que estamos fora do sistema denominacional e queremos começar a nos reunirmos. Então, como fazer? Qual é a orientação que a Bíblia, que a palavra de Deus nos fala a respeito de como congregar, de como se reunir em nome de Cristo, meus irmãos? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Isso é igreja de Cristo. Falei no início da live, meus irmãos. Onde tiver 2 ou 3 no nome de Cristo, ali ele está no meio e ali é igreja de Cristo. Não importa o lugar, não importa as condições ou as circunstâncias. 2 ou 3 ou mais em nome de Cristo, ele está no meio, o Espírito Santo está ali e ali é igreja de Cristo. Esse é o conceito bíblico de igreja de Cristo, meus irmãos. Fique bem claro isso. Repetindo, isso está em Mateus 18, 20. Primeira coisa, meus irmãos, distinção entre reunião de santos e reunião de evangelismo. Aqui começam as diferenças do sistema denominacional. Uma coisa é você se reunir com pessoas para pregar o evangelho, para evangelizar, para ensinar a palavra. Isso é de um para muitos ou de um para vários. Outra coisa bem distinta é reunir-se com irmãos já congregados, já convertidos a Cristo, que são chamados os santos. Santos aqui não é no sentido de ser o bonzinho, de santidade. Santos são separados. Aqueles que têm Cristo no coração são santos porque são separados do que ainda não tem Cristo. Então, hoje nas denominações é uma salada de fruta. Lá se prega o evangelho, se congrega, as reuniões entende tudo um pouco. Não, para quem está fora do sistema denominacional, a primeira grande diferença é essa. Existe uma reunião para convidar pessoas que ainda não são cristãs, que não têm Cristo no seu coração, é uma coisa. Outra coisa é uma reunião de pessoas que já têm Cristo no coração, que já estão tocados pelo Evangelho. São coisas distintas e não se misturam em nenhum momento, meus irmãos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Então, meus irmãos, o evangelismo, acima de tudo, é uma ação individual. Então é dever, é vontade de cada um de nós que tem Cristo no coração levar a palavra, é individual, não é uma igreja X, não é a denominação Y, Z que vai ter um trabalho de evangelismo, é individual, é no dia a dia, em qualquer momento, se eu tiver a oportunidade de falar para Cristo para um ou para vários, eu falo. Então, ide pregai o evangelho. Não é vinde à minha igreja ouvir o evangelho. É bem diferente. É ide. O Senhor deixou claro. Ide. Levai a palavra. Não é chamar pessoas para um determinado lugar ouvir. Isso aí e tem um pouco de erro de interpretação da palavra aqui, meus irmãos. Seguindo, feita essa distinção, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ato 2:42. Doutrina dos apóstolos, meus irmãos, doutrina da primeira igreja, do início da igreja de Cristo. É aqui que nós temos que buscar conhecimento, é aqui que a gente tem que buscar orientação da palavra de Deus sobre como congregar, o que fazer, como agir. O que veio depois, as deturpações, as modificações, os acréscimos e os decréscimos do evangelho são coisas de homens. Se a gente quiser ver uma orientação bíblica, uma orientação espiritual, é aqui na doutrina dos apóstolos, meus irmãos, que tem lá, principalmente no livro de Atos e nas epístolas também tem isso. Repetindo o que eu li agora, está em Atos 2:42.
Repetindo, o evangelismo é muito mais uma ação individual do que coletiva. O que a palavra de Deus nos diz a respeito das reuniões daqueles que se separaram, que querem congregar somente a Cristo? O que a Bíblia nos diz? É lá que a gente vai buscar a orientação. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. Falarei disso em seguidinha, meus irmãos. Olha a clareza que a palavra nos diz. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, e depois os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas esteja sujeito aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E com todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 26 e 33. 1 Coríntios 14, 26 ao 33. Aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, deixa claro de como, é uma passagem até relativamente curta, mas ela deixa claro de como deve ser uma reunião de pessoas, de congregados a Cristo, uma reunião dos santos. Ela deixa claro, eu vou exemplificar como está aqui na palavra e como é hoje, como as coisas se contrapõem. Quando vos ajuntais, reunião, a palavra diz, o que fareis quando vos ajuntais? É justamente a reunião das pessoas congregadas a Cristo. Ajuntais é isso, quando nós ajuntarmos para falar de Cristo, para congregarmos ao nome dele, é essa reunião. E haja intérprete, quando falares em línguas estranhas, estrangeiras na verdade, haja intérprete. Então, o primeiro erro hoje nas denominações, principalmente as pentecostais, meus irmãos, é um erro muito grave, meus irmãos. É língua estrangeira, não é língua estranha. Então, meus irmãos, não adianta nada, não agrega nada alguém falar numa língua estranha que ninguém entende, entendeu? E eu já fui constrangido na denominação que eu participava porque eu não conseguia falar a tal da língua estranha. E aí tem pessoas que chegam a inventar uma língua na hora para dizerem que estão recebendo o Espírito Santo. Isso não tem nada bíblico. Isso é um erro muito sério de interpretação da Bíblia, meu. É língua estrangeira, não estranha. E aqui Paulo diz, se não tiver intérprete para que outras pessoas entendam o que tu está falando, de nada tem proveito, de nada é importante, meus irmãos. Então, a tal da língua estranha do meio pentecostal é estranha até a palavra de Deus. Então, aquele achakalamba, laia, miralaia, fonemas que ninguém entende, não agrega nada ao evangelho para explicar o que aquela pessoa está falando aos outros que não entendem, e muito menos acolher uma língua estrangeira. Agora, falar em grego, falar em japonês, falar em americano, falar em inglês, falar em alemão, isso talvez seja um dom divino, mas não é o que essas pessoas fazem no meio pentecostal. Isso tem que ficar claro, meus irmãos. Línguas estrangeiras não tem nada a ver com línguas estranhas. Leia lá em Atos 2, leia a formação da igreja, leia o dia de Pentecostes e você vai entender claramente o significado de línguas estrangeiras, meus irmãos. Se não houver intérprete, então não adianta. De que vale uma pessoa ir para um púlpito, pegar um microfone e inventar uma coisa na hora, algumas sílabas estranhas e ninguém entender? Isso aí não edifica em nada, isso aí não traz nenhuma mensagem positiva. As pessoas ficam lá e não sabem o que aquela pessoa está falando.
Isso aí não é o evangelho de Cristo, meus irmãos, não é. E mesmo estrangeira, que é outras línguas de outros países, teria que ter um intérprete para falar para as pessoas, para transmitir aquela mensagem que ele está tentando transmitir. Isso é claro como água, meus irmãos. E os outros julguem. Fale 1 ou 2, 3 profetas e os outros julguem. Aqui também tem uma grande coisa, meus irmãos. Numa reunião de pessoas congregadas somente a Cristo, eu posso falar, trazer uma palavra, e se algum irmão discordar perante a Bíblia, se ele ver um erro naquilo que eu estou falando, ele pode e deve julgar e pode interromper a minha fala e dizer: meu amigo, eu acho que perante a Bíblia o que você falou está equivocado. Tu não quer, vamos tentar achar o erro, vamos comentar juntos. Agora imagine, meu irmão, imagine minha irmã, em uma reunião denominacional, qualquer denominação que for, o pastor que está lá na frente falando, pregando, e aí um irmão que está sentado analisa, sim, julga, né, conforme a palavra diz que é para a gente julgar, e ele julga e diz: não, mas isso aí não é da Bíblia, isso aí está oposto à Bíblia. E aí ele levanta o dedo assim: ô pastor, só um pouquinho, para aí, porque o que tu falou há pouco agora não é bíblico. Na segunda vez que ele fizer isso, os membros ou o pastor expulsa ele da igreja, expulsa ele da denominação. Então, meus irmãos, isso se contrapõe muito ao que o sistema denominacional hoje prega e o que verdadeiramente deveria de ser, e que a reunião de pessoas congregadas somente no nome de Cristo adota. Então, se contrapõe muito. Não é Deus de confusão, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Olha que outra coisa, meus irmãos. Então, qualquer lugar que você for congregar hoje, qualquer lugar, qualquer denominação, independente de for, se tiver gente saltitando, pulando, falando em uma voz altíssima, gritando, música alta, altos, violão, guitarra, até luzes tem hoje, até show de fumaça, gente rodopiando que nem louco, que parece mais um culto de umbanda do que um culto de Cristo. Fuja desse lugar, meu irmão. Fuja. Use o seu discernimento. Isso aí não é de Deus, isso aí não é bíblico, isso aí não tem nada de evangelho, meus irmãos. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O culto a Cristo é racional, as pessoas falam calmamente para que todos entendam. Não tem gritaria, não tem pessoas saltando, pulando, se jogando no chão, não tem nada disso. O culto a Cristo é calmo, é paz, é com discernimento, é com razão. As pessoas estão ali sabendo que estão falando de Cristo. Não foram tomados por uma força oculta ou nada disso, meus irmãos. Se você se deparar com um culto assim, esses shows pirotécnicos, pessoas saltando, gritando, não é evangelho. Isso é tudo menos o evangelho, meus irmãos. Continuando. Com todas as igrejas dos irmãos, dos santos. Santos não quer dizer, já disse no início da live e vou repetir, santos não quer dizer melhor do que ninguém, santidade. Ah, eu tenho santidade e vocês não. Eu estou com Cristo e vocês não. Santos, no sentido inclusive literal da palavra, é separado. As pessoas que têm Cristo no coração têm a santidade de ser separados, mas não são melhores que ninguém. Pelo contrário, as pessoas separadas em Cristo, elas admitem que por si próprias não conseguem nada, não tem salvação, não tem nada. Só Cristo através da sua graça dá essa santidade, dá essa salvação para essas pessoas. Continuando, meus irmãos, sobre santidade, uma passagem. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como esse publicano que está do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e aquele, porque qualquer se a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 10, 18, do 10 ao 14. Aqui, meus irmãos, olhem esse exemplo maravilhoso que Jesus nos deixou. Olhem, aquele fariseu, aquele hipócrita foi ao monte orar e ele dizia: eu sou santo, eu sou melhor. Não, isso é santidade, é bater no peito, é o exemplo do publicano, é bater no peito e dizer: ó, quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, Senhor Jesus, mas através da sua graça, da sua obra consumada, tu me deste santidade, tu me separaste para viver contigo. É isso o que é ser santo, meus irmãos. Quem vem do sistema denominacional, das igrejas tradicionais, das igrejas com I minúsculo, e for participar de uma reunião de congregados somente do nome de Cristo, vai estranhar muitas coisas, meus irmãos. Eu era de uma denominação pentecostal, então eu sei, vai ter muitas coisas estranhas ali, meu irmão. Primeiro, não terá pastor, não terá um líder que dita as ordens. Quem dita as ordens é o Espírito Santo, meus irmãos. Então não terá alguém com poder absoluto na frente que fala, que tem a palavra, que dita tudo, um presidente, alguém exercendo a autoridade humana ali. A autoridade única em uma reunião de pessoas congregadas somente a Cristo, a única autoridade é o Espírito Santo de Deus mesmo. É a única autoridade. Segundo, não terão aquelas cadeiras bonitas atrás dos púlpitos, com cores diferentes das demais cadeiras, para marcar os diferentes que lá ficam, aqueles que aparentemente são melhores, ou os santos no sentido ruim da palavra. Não terá isso, meus irmãos. Todos estaremos congregados juntos, todos somos iguais, e o nosso objetivo é sempre Cristo e mais ninguém, meus irmãos. Aliás, não terá nem púlpito, né? Na maioria dos casos, nenhum púlpito terá para alguém ficar lá atrás do púlpito pregando. Nós simplesmente falaremos entre nós, oraremos, cantaremos alguns hinos, leremos palavras, nos interromperemos, discutiremos, sempre com a visão em Cristo. Esse é o objetivo de uma reunião, meus irmãos. Não terá dízimo. Em uma reunião, em uma assembleia de pessoas congregadas somente a Cristo, não terá dízimos. Então, meus irmãos, nesse momento eu penso quantas pessoas que foram despertadas para o Evangelho e que acabaram caindo em uma denominação ou outra e viram várias coisas erradas, e viram o dízimo que não é bíblico, e viram outras coisas, e de repente se constrangiram e saíram e estão hoje sedentas pelo verdadeiro Evangelho, e o que elas viram ali naquele momento, naquela situação, não é o Evangelho, não é a palavra de Deus. Então tem muitas oportunidades aí, pessoas que poderiam estar hoje firmes na fé e não estão, porque veem no sistema denominacional muitos erros, meus irmãos. Não terá dízimo, não terá dízimo, não terá interesses, meus irmãos, não terá interesses de se promover, de ter poder, de ser diferente dos outros, o cantor famoso, o pregador famoso, o pastor famoso, o evangelista famoso. Não, ali ninguém é famoso, ninguém quer fama, ninguém quer importância para si próprio. O único objetivo é levar a palavra de Deus, meus irmãos. Não terão cantores gospel com cachês grandes, nem pastores vindo do exterior com cachê maiores ainda.
tá? Não terá aquele velho convitezinho que muitas denominações divulgam, venham buscar a sua bênção. Não, 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 não. Em uma reunião de pessoas congregadas a Cristo, o objetivo é congregar-se a Cristo, como o próprio título diz. Não vamos atrás de bênçãos. As bênçãos são consequências das orações, do desígnio de Deus. Se vier, vieram. Se não vier, continuamos tendo Cristo como Salvador, meus irmãos. Já falei isso na live passada. Nós não podemos condicionar a nossa fé em Cristo ao recebimento de bênçãos. Se eu tenho bênçãos, eu congrego a Cristo, eu sigo Cristo. Se eu não tenho bênção, não. Isso aí é um erro muito sério de muitos e muitos cristãos, de muito da cristandade de hoje em dia, meus irmãos. Não terá ao vir buscar sua bênção. As reuniões não serão feitas em templos, meus irmãos, construídos por homens, templos às vezes caros, templos luxuosos, templos com altos custos. As reuniões ocorrerão na casa de um, de outro, aquele que tiver uma peça maior, se começar a muitos irmãos congregarem, se começar a aumentar o número de irmãos, alguém que tem uma garagem grande, que tem um espaço, que tem uma sala grande, não será em templos feitos pela mão humana. Não tem, a Bíblia em nenhum momento, em nenhum versículo diz que temos que construir templos para congregar ao Senhor. Nada, não existe nada na palavra de Deus que diga a respeito. No entanto, hoje as denominações, segundo elas mesmas e não segundo a Bíblia, elas dizem que o culto tem que ser feito no templo. Isso é um erro grotesco também, meus irmãos. Disse-lhe Jesus: mulher, vem em que nem neste monte e nem no templo de Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso está em João 4, 21 ao 23. Essa é a adoração verdadeira, espírito e verdade. Não tem necessidade de ser no templo ou em nenhum lugar, no monte, ou seja, qualquer outro lugar, meus irmãos. É em espírito e em verdade, de coração, que a gente adora a Deus, que a gente adora o Cristo, o Salvador. Então, irmãos, essas as orientações básicas, poderia detalhar muito mais sobre uma reunião de pessoas que queiram congregar somente ao nome de Cristo. Importante, numa reunião, o importante é Cristo e mais nada. Isso eu sempre vou repetir. Isso é o cristocentrismo. Lá Cristo é o importante. E muitas denominações hoje, muitos lugares, existe um homocentrismo, em que o homem é o importante, em que as suas ações, suas boas obras é que salvam ao pastor X, ao pregador Y, ao cantor famoso. Já citei em outras lives os exemplos dos congressos que lotam de gente porque vem um pregador famoso lá do outro lado do mundo, ou o cantor que já vendeu 300 mil cópias do seu CD, um cantor gospel. Mas aí, meus irmãos, isso é o homocentrismo, é dar importância a um homem que está lá. Nós vamos ao congresso porque a atração é muito grande. Não, isso é homocentrismo. Nós não, os verdadeiros congregados a Cristo, nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro de tudo, das nossas atenções, das nossas forças, das nossas palavras. Só Cristo interessa. Quem for falar a palavra, quem for cantar um hino, quem for ler uma passagem da Bíblia, é apenas um instrumento. O nome dele não é interessante. Ele apenas está sendo usado pelo Espírito Santo para edificar a obra de Deus, a obra de Cristo e a verdadeira igreja. Então, assim, sempre devemos ser cristocêntricos e não homocêntricos. Importante isso. E hoje, infelizmente, no meio evangélico, no meio católico, qualquer outro aí, existe muito de homocentrismo e pouco de cristocentrismo, meus irmãos, infelizmente.
Cristo é importante e a única coisa, a única palavra, a única doutrina que nós seguimos é a que está na Bíblia, meus irmãos. Já falei em várias lives, mas não vou cansar de repetir. Quem acrescenta coisas daqui ou quem subtrai coisas daqui está errado, está levando pessoas ao erro. Então, meus irmãos, vamos julgar. Nós reunimos como Cristo como única atenção e somente na palavra dele, na palavra de Deus, nos evangelhos, no Velho Testamento, qualquer dos livros, somente aqui a gente busca conhecimento e a verdadeira e a sã doutrina. As outras doutrinas são estranhas, meus irmãos. Primeiro essa palavra aqui, meus irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Olha aqui, meus irmãos, 2 João 1, do 9 ao 11. Nessa passagem, ela é firme e ela é dura, meus irmãos. Então nós temos que ser cordiais, educados com todos, mas mediante a palavra de Deus, mediante o assunto, quando for o evangelho, nós temos que ser firmes, defender sem hesitação o verdadeiro evangelho. Aqui diz, ó. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Está dizendo para a gente nem saudar doutrinas estranhas ao evangelho. Então, quando o assunto é a doutrina, quando o assunto é a palavra de Deus, nós temos que ser firmes. Não precisa ser ríspidos, nem mal educados, mas firmes, convictos que estamos defendendo a palavra de Deus, meus irmãos. As outras doutrinas não podem prevalecer sobre a palavra de Deus, meus irmãos. Paulo já advertia a respeito de doutrinas estranhas. Paulo fez várias citações nas suas epístolas, nas ações doutrinárias a respeito dessas doutrinas estranhas. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignore isso, que ignore. Paulo aqui sendo firme, meus irmãos. Isso está em 1 Coríntios 14, 36 ao 38. A igreja de Corinto já tinha doutrinas estranhas, já tinha gente inventando outras doutrinas, acrescentando coisas ao evangelho ou subtraindo coisas do evangelho. E Paulo aqui foi firme e duro. Ele já preveu que viriam doutrinas estranhas, ele está escrevendo essa epístola justamente advertindo os coríntios dessa possibilidade. Repetindo, isso está em 1 Coríntios 14, 36 a 38. Já estou um pouco atrasado aqui, meus irmãos, mas vamos em frente. E a reunião de pessoas que buscam a Deus, o nome de Deus, o nome de Cristo. Não há lugar para vaidades humanas. Hoje nas denominações existe muita vaidade humana. Não, ali numa reunião verdadeira de adoradores de Cristo, a humildade impera. Ninguém quer ser melhor ninguém em cima do nome do irmão. Isso é erro. O único nome, vou repetir muitas vezes, o único nome é Cristo. Os outros são apenas iguais, humildes e não interessa o nome de cada um. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Negar a si mesmo é esquecer as vaidades, é esquecer a sua importância, meus irmãos. O homem não tem importância. Numa reunião de pessoas congregadas a Cristo, Cristo é importante, os outros não têm. Nós temos que negar a nós mesmos, as nossas vaidades para seguir a Cristo, meus irmãos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui também adverte justamente isso.
não é méritos nossos, eu não tenho mérito, eu prego o evangelho como ninguém. Não, meu amigo, não, isso não é, você apenas está servindo Cristo. Você tem que ter espírito humilde, simplicidade em levar o evangelho, receber essa graça e dar a graça a outros. Então, não, a nome de homens em uma reunião que tem como Cristo como objetivo é um erro, não deve existir, sem vaidades. Efésios 2:8, essa passagem, meus irmãos. Olhe que João Batista, profeta do Senhor, o profeta que antecedeu Cristo, fala. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Que Cristo cresça e que nós diminuímos, meus irmãos. Que nós ficamos menores. Quem tem que crescer é Cristo e nós pequenos. Essa é a mensagem, muito bem colocada aqui nessa passagem por João Batista. Então, meus irmãos, numa reunião de irmãos, questões práticas podem surgir, mas vão surgir pessoas também que orientam ali na hora, isso não tem nada de errado. E um exemplo que eu vou dar aqui também para chegar onde eu quero mostrar o que eu quero dizer, é a reunião da Santa Ceia. Vai ocorrer uma Santa Ceia, porque é um mandamento que o Senhor nos deu como congregados a Ele, é o nome dele, a Santa Ceia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come ou bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Aqui, meus irmãos, também. Então, essas pessoas congregadas, essas pessoas que já começaram a participar de uma reunião somente ao nome do Senhor, então tem pessoas que ali que podem estar em um pecado grave, podem estar em erro, por isso que a palavra examine-se a si mesmo. Maturidade espiritual, tem que ter muita maturidade para examinar-se a si mesmo e ver se a sua vida está de acordo com os mandamentos de Deus, para ver se você não é indigno de receber a ceia. Então, existe uma autoconsciência ali, meus irmãos. Então, cada um vai examinar-se a si mesmo, como a palavra nos orienta. Então, meus irmãos, aqui estamos para o final. 8 horas e 54 minutos, já estou aqui há quase 50 minutos. Estamos para o final e assim, a mensagem que eu quero dizer é isso, a principal. Não tem outro nome, não tem outra coisa que nós devemos seguir, não existe nomes humanos nem nada que devamos seguir a não ser o nome de Cristo, meus irmãos. A partir daí que nós nos conscientizarmos disso, nós começaremos a dar bons frutos, começaremos a praticar boas obras através da graça do Evangelho de Cristo. Isso é a mensagem principal, meus irmãos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 17:17. Então, meus irmãos, sejamos nós as boas árvores e sejamos as árvores que produzirão bons frutos, os frutos do Evangelho. Ok, meus irmãos, eu acho que a mensagem é essa. Estou encerrando com o principal para nós produzirmos bons frutos. Então agradeço muito quem esteve online na live, quem vai assistir posteriormente, quem vai assistir no YouTube. Peço a gentileza de quem tiver a oportunidade de compartilhar nos seus grupos, quem sentir que deve compartilhar, quem tem vontade de levar à frente uma singela mensagem do Evangelho. Então, agradeço de antemão e peço lembrete, meus irmãos, antes de me despedir, assim, gostaria muito, assim, no próximo domingo eu vou fazer uma live que será a continuação praticamente desta, tá? Falando sobre dons e cargos. Dons e cargos. O que é dom, o que é cargo, o que é de Deus, o que é bíblico, o que não é, o que é humano, o que é das organizações, das denominações. Farei muito a respeito falarei um pouco a respeito. Se tiverem oportunidade no próximo domingo aí,
quiserem assistir. O tema vai ser Dons e Cargos, que é a continuação dessa live de hoje, que era o Quer Congregar. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a noite de vocês, que Deus abençoe a semana que está aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a mensagem do Evangelho sempre frutifique, sempre floresça no coração de vocês. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre convosco. Muito obrigado e boa noite.